All right, my lords, we shall begin. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Ministry, o seu podcast de teologia reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e, como disse o Igor Miguel, o justificado é aquele que cansou de justificativas. Meu nome é Diego Montenegro e justamente no momento em que eu fui justificado, eu percebi que era injusto. Oi pessoal, aqui é o Renan e, querido ouvinte, eu tenho uma revelação a fazer. Você foi adotado. Meu nome é Piton e você não é 3 vezes santo. E agora vamos para os recados da Abadia. E nos recados da Abadia de hoje, pessoal, esse episódio está indo ao ar hoje, dia 25 de março de 2020. Então, como vocês sabem, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então, para ajudar vocês no meio desse isolamento social, no meio dessa pandemia, nós gostaríamos de recomendar a vocês que ouçam os nossos episódios. Nós gravamos vários episódios bem legais, gravamos com Rodolfo Amorim, sobre o pensamento econômico de Calvino, gravamos sobre depressão também com o pastor Ainde Borba, que também é psicólogo. Gravamos também com o pastor Marcelo Carvalho sobre cosmovisão indígena, foi um papo muito legal. Então, assim, verifiquem lá nosso site, dêem uma olhada lá, nós temos bastante episódios bem legais. Ouçam para vocês se distraírem nessa quarentena, né? Tomem os cuidados, não saiam de casa, lavem bem as mãos de vocês e oremos para que o Senhor dê sabedoria às nossas autoridades, porque a situação não é fácil, né? A situação está bem complicada e, enfim, nós precisamos de sabedoria de Deus para que tudo ocorra da melhor maneira possível, né? Então, é isso, né? E vamos para o episódio. Então, pessoal, o nosso episódio de hoje abordará, com base nas perguntas de número 33 e 35 do nosso cheiroso breve catecismo, o que são as obras de Deus chamadas justificação, adoção e santificação dentro de uma perspectiva de admissão do crente para o reino de Deus, e como cada uma dessas obras se encaixa, melhor dizendo, como uma pendência a ser resolvida para tal admissão. A justificação é a etapa jurídica, a adoção como uma incorporação à família e a santificação como ambientação à nova vida. Muito bem, e na pergunta de número 33 do nosso breve catecismo, a pergunta diz assim: o que é a justificação? E a resposta é: a justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. A pergunta de número 34 diz: o que é a adoção? E a resposta é: a adoção é um ato de livre graça de Deus, pela qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. E a pergunta de número 35 diz: o que é santificação? E a resposta é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Muito bem, feitas as devidas apresentações, primeiramente nós vamos tentar estabelecer qual é a característica principal de cada uma destas 3 obras ou atos de Deus, depois tentar ver se existe uma ordem cronológica entre elas e qual o nosso papel em cada uma delas. É possível fazer isso? Justificação, basicamente, como diz a pergunta do breve catecismo e a resposta, é justamente o ato livre de Deus, né? Ou seja, é um ato monergístico, né? É Deus quem faz. Ou seja, Ele nos declara justos. O que seria declarar justos? Ele imputa em nós a justiça de Cristo. Ou seja, a gente usa essa figura do tribunal para falar que nós tínhamos uma condenação e existia uma sentença de condenação contra nós. Cristo assume o nosso lugar nesse tribunal, tomando nossos pecados, tomando nossa sentença, para que nós pudéssemos, nos tornar filhos de Deus e receber a justiça de Deus. A adoção acontece também ao mesmo tempo da justificação. Ou seja, eu sou justificado, eu
recebo a justiça de Cristo, né, por meio do seu sacrifício, e crendo nisso, eu me torno filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, ele que me justifica, ele também me adota, ele me coloca na sua família. E a santificação, aqui o breve catecismo coloca como um ato da livre graça de Deus, porque Romanos 8,30, né, aos que chamou, predestinou, santificou. Então, Deus, quando ele nos chama, ele muda nossas inclinações, né? Como já falou no episódio passado. Então agora nossas inclinações são inclinações para a santidade. Então nós, agora que somos justificados, que entendemos quem nós somos em Deus, vamos buscar viver uma vida que honre a Deus, que glorifique a Deus, né? Matando, entre aspas, sempre nossa natureza carnal, lutando contra nossas inclinações pecaminosas, né? E é isso que a gente chama de santificação. O que se chama de Ordo Salutis, ou a Ordem da Salvação, é um processo pelo qual a obra de salvação, pelo qual a obra de salvação realizada em Cristo, ela é concretizada subjetivamente nos corações e na vida dos pecadores, como diz o Luiz Berkoff. Então, essa ordem de atos, essa ordem de ações de Deus, ela confere diversos benefícios, né, da salvação alcançados e propiciados por Cristo, que são aplicados aos pecadores eleitos, né? Então, justificação, adoção, santificação e depois também a glorificação, que nós não vamos tratar hoje, mas são todos parte desse processo chamado Ordo Salutis, né? Na teologia sistemática do Franklin Ferreira com o Alan Miatti, é dito que essa ordem da salvação, ela não se refere a uma sequência cronológica, ela é na verdade uma sequência lógica de vários aspectos da salvação, né? São atos que são interligados, eles apontam para a ação do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. Com exceção, a gente pode colocar como exceção dessa questão, que a gente pode dizer que seria um ato cronológico, a santificação, porque assim, a completude da obra da santificação, quando ela vai ser completamente, vai ser perfeitamente terminada, isso só vai acontecer após essa vida terrena aqui, né? Então, assim, é um ato, a ordem da salvação é uma questão complexa, né? Complexa no sentido de são vários atos interligados que não podem ser excluídos uns dos outros. É o que o pessoal da TDI, a teoria do design inteligente, né, chama de complexidade irredutível. Então, aproveito até aqui para mandar um abraço para o professor Kelson Mota, que ele me perdoe se eu estiver falando alguma bobagem. Não é possível ser filho de Deus sem ter sido justificado, e também não é possível ser justificado sem ter sido adotado. Nem ainda é possível ser justificado e adotado sem apresentar os sinais da santificação. Então são, como eu já disse, né, vários atos interligados e são uma sequência lógica e não cronológica. Como o Piton já citou aí, Romanos 8, no versículo 29 e 30, né, pode-se dizer que apresenta essa ordem de forma integrada. Então, os atos ou obras aqui apresentados, que a gente vai discutir mais a fundo a seguir, eles são aspectos simultâneos do processo da salvação, os quais, depois de iniciados, continuam lado a lado, conforme o Anthony Hoekema. Se eu estiver falando errado, por favor, me perdoe. Então, da pergunta do Alexandre, sobrou para mim aí enfatizar qual o papel que cabe ao ser humano nessa ordem da salvação, que o Piton e o Renan já deixaram bem claro como funciona. Ela não funciona de maneira cronológica e ela tem alguns papéis que acontecem instantaneamente, outros não. O Renan enfatizou a diferença da santificação nessa questão, e é mais ou menos isso que eu queria fazer também quanto à responsabilidade humana.
Porque, como o Piton disse também que a justificação e a adoção podem ser colocadas num paralelo, me parece que essas duas obras de Deus, elas se utilizam de analogias diferentes para comunicar uma verdade parecida. A justificação se utiliza de uma analogia jurídica, forense, com a analogia do tribunal que o Piton falou, e a adoção se utiliza dessa analogia familiar, paternal. Com isso, eu não estou querendo dizer que Deus não seja pai de fato, que seja só uma mera analogia. Não, ele é pai de fato. Ele é pai no sentido em que ele é criador do universo, ele é pai no sentido em que ele é pai de Israel, do seu povo, mas ele também é pai nesse sentido de gerar e de adotar aqueles que pertencem à sua família. Mas ainda assim resta essa questão da analogia. A analogia serve para comunicar essa verdade, da mesma forma que a justificação comunica essa questão forense. Então, nesse sentido, dá para ficar bem claro que tudo isso, outro termo que foi citado aí, o termo monergista, tudo isso se resume a uma ação monergista. O que é isso? Uma ação, não vou dizer unilateral, mas vou dizer que, sobretudo, de Deus, é descendente e vertical, ou seja, uma ação que começa com Deus em direção ao ser humano. E por que eu disse que a santificação seria o único ponto, talvez, diferencial daí? Porque ainda que também seja uma obra de Deus, como diz o nosso catecismo, ainda que a santificação também seja uma obra de Deus, ela é uma obra de Deus que se estende no tempo de uma forma mais paulatina, de uma forma mais progressiva. Então, a santificação ela pode ser percebida por nós em etapas. Então, nessas etapas, a gente tem uma participação, uma cooperação maior. Eu encontrei isso até em fontes bastante confessionais, nos parâmetros de Westminster, né? O Paulo Anglada, que eu estou sempre usando aqui, ele assume isso, ele fala, olha, a santificação é a etapa onde se sobressai a participação humana, onde ela aparece de forma mais presente, a cooperação, mas claro, tendo em vista que a santificação ela também ocorre na eternidade, quando Deus escolheu santificar para si um povo, só que essa santificação ela fica mais clara na ordem temporal, na medida em que essas etapas imperfeitas vão se completando até se tornar perfeita na vida vindoura. Então, basicamente, não há muita participação humana na justificação e na adoção, mas na santificação sim há participação humana, no sentido em que nós nos empossamos dos meios de graça nos meios de graça que o Senhor nos dá para fazer com que essa salvação seja aprofundada, aperfeiçoada, e Ele mesmo infunde em nós o desejo por isso, nos nossos corações, por meio de meios de disciplina e de graça, para que a gente chegue a esse estágio perfeito que não vai se dar aqui nessa terra, obviamente. Mas aí que está a nossa participação, andando de graça em graça, de fé em fé, enquanto que, como eu já disse, só finalizando, justificação e adoção são obras um tanto quanto mais unilaterais, vamos dizer assim. Ô Diego, você falou aí a respeito da nossa participação na santificação, né? No caso, acho que tem um debate sobre isso, talvez. A nossa santificação seria um processo sinergista, onde há mútua cooperação entre Deus e o homem, ou ela também é monergista, nesse sentido, mesmo com a cooperação do homem? Olha, quando a gente pega literatura bem confessional, assim, a palavra sinergista nem sequer é cogitada, porque, você sabe, toda a teologia ela está amarrada, né, em pressupostos, e o monergismo, ele é um pressuposto, ele não é um ponto teológico, ele não é um ponto que aplica-se aqui e ali, não, ele é um pressuposto. Então, por isso que eu disse que mesmo a santificação que se decorre na temporalidade com a participação humana, ela parte de uma obra eterna de Deus, de um decreto eterno, onde ele decidiu soberanamente, vou dizer assim, separar, que é sinônimo de santificar, separar um povo para si. Então parte dele é a obra, só que no tempo, ou seja, tem uma questão aqui de faceta, né? No tempo isso se manifesta de forma que nós precisamos responder e cooperar para que essa obra avance, né? Mas eu não vejo a palavra ou o termo sinergismo presente na literatura confessional. Pode ser que outros autores mais abertos a essa discussão, sim, adotem uma visão parcial aí de sinergismo na santificação. Eu não encontrei essa noção no que eu li, pelo menos. A justificação e a adoção, elas são dois processos feitos exclusivamente por Deus,
certo? Só que a santificação, de alguma maneira, ela tem uma participação humana. Porque, como é dito na Bíblia, né, desenvolver a vossa salvação, né, com temor, tremor, etc. Então, querendo ou não, se nesse processo há alguma coisa que o homem participe, é na santificação, né, pelos meios de graça, etc. É o lance da responsabilidade humana, né, bicho? Não existe. O Lloyd Jones até fala isso, mano. Assim, tem gente que acha assim que pelo fato da salvação ser uma obra de Deus, né? Então, tipo assim, tu não precisa fazer nada, né? Só que assim, é o contraponto, né? Tipo, você tem que se esforçar, a gente tem que perseverar, né? Quem persevera é a gente, mano. Quando a Bíblia fala lá que fazer morrer a vossa natureza terrena, é você. Você é que tem que fazer. A Bíblia, o imperativo, em nenhum momento tira a responsabilidade do ser humano, né? Só que no momento que a gente consegue fazer isso, é o Senhor, né? Esse que é o lance, assim, porque é o Senhor que faz a gente fazer o que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que fazer. Mas quando a gente fizer, é Deus, né? Por isso que lá que esse texto de Filipenses que fala assim, desenvolver a vossa salvação, porque é Ele que opera em vós, né? Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor. Também não lhe condeno. Vá e não peque mais. Pessoal, aprofundando um pouco mais o assunto, na história da Reforma Protestante, sobretudo em Lutero, nós vemos que a justificação tem um peso fundamental e talvez a ordem que essas três obras são colocadas tenha a ver com isso. Por que então que a justificação é tão fundamental e qual a consequência de um mau entendimento da justificação para as demais obras da adoção e da santificação? Só lembrando que a visão luterana de justificação é diferente da reformada, hein? A doutrina da justificação, principalmente dois versículos, né? Romanos 1, 16 e 17 tiveram grande importância na vida de Lutero, porque boa parte da juventude dele, ele viveu procurando, dentro do seu contexto medieval, que era um contexto, digamos assim, sinergista, um contexto abusivo, religiosamente falando. Então Lutero passou boa parte de sua vida tentando ser aceito por Deus. Ele largou os estudos de direito, ele virou monge agostiniano, passou a estudar teologia, a tentar cumprir todo tipo de exigência, fazendo autoflagelo, porque ele tinha a visão de um Deus irado, que ele precisava fazer todo tipo de obra para alcançar a favor desse Deus irado. Mas ao estudar Santo Agostinho, ao estudar as Escrituras, ele se depara com essa passagem, né, de que o justo viverá pela fé. E quando ele passa a estudar, ele entende justamente isso, que as Escrituras não ensinavam que eu preciso fazer obras para ser aceito por Deus. Né? Quem me aceita é Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E é isso que rompe, né, Lutero com a Igreja Católica. O entendimento de que eu, por minhas obras, por meu esforço, não alcanço justiça. Eu sou pecador, eu sou depravado, eu não tenho poder em mim mesmo para alcançar justiça e salvação. É por isso que Cristo vem. Ele é que toma o meu lugar, Ele é que me substitui, Ele é quem me salva, Ele é quem me torna justo por meio da sua obra. E aí a justificação, se você conversar com alguns luteranos, ela sempre está no centro da teologia luterana, né? Sempre, né, como... Eu não sei falar o latim, né? Então, simultaneamente justo, simultaneamente pecador, porque eles entendem isso, né? Justificação é sempre um ato contínuo, como a gente estava falando aqui nos bastidores. A justificação, né, e todo esse preparo que Deus dá para as boas obras, né, tudo que Deus faz, né, através do Evangelho, está sempre no centro da teologia de Lutero e dos luteranos posteriores, dos reformados também, né? A reforma em si levantou essa bandeira de que a justificação, de que eu sou aceito por Deus
sempre pelas obras de Cristo, e não por minhas obras. Então, como o Piton disse, o conceito de justificação na Reforma Protestante ele está muito atrelado ao próprio desenvolvimento da teologia de Lutero. Eu estava lendo aqui o Teologia da Reforma, do Matthew Barrett, e aí eu vi que ele faz uma cronologia do conceito de justificação na obra do Lutero. Eu vou fazer umas citações aqui recortadas, na verdade, então assim, pode ser que eu cometa algum pulo aqui, mas é porque eu achei interessante esses 3 pontos aqui principais. Escritos de 1513 de Lutero deixam claro que a noção de justificação que ele tinha era de faça o que puder, Deus não nega a graça a quem se esforça, que era uma teologia medieval. A teologia medieval dizia isso, que Deus ele tem a graça lá sendo oferecida livremente e você só precisa se esforçar para que você consiga se apossar dessa graça. Lutero assinava embaixo desses termos lá por 1513. Em 1516, Lutero, após algumas leituras, como o Piton mencionou, ele mudou um pouco esse conceito de justificação que ele assinava, lendo alguns pais da igreja mais antigos, e aí tem escritos dele de 1516 que dizem que ele afirmava o seguinte, que o cristão recebe uma promessa de justiça para ser justo. Então, a justificação não ocorre fatalmente, digamos assim, não ocorre concretamente com o ser humano aqui na existência dele. Ela é uma promessa e ele se esforça para ser justo na eternidade. Aí os últimos escritos que a gente vai ter sobre esses conceitos já é de 1519, então, ou seja, posterior a toda aquela história das 95 teses, da reforma, etc. E aí o Lutero já vai dizer que o cristão ele é ao mesmo tempo pecador e ao mesmo tempo justo, como o Piton deixou claro, e que essa justiça é imputada aos cristãos, embora essa imputação ela não seja, como eu disse, um ato isolado que define o cristão e ponto final. E é interessante falar isso porque quando o Alexandre levantou a pergunta, ele deixou claro a reforma protestante como um movimento em si. E aí algumas pessoas pensam que, de alguma forma, os reformados que vieram depois, eles meio que abominaram a justificação por fé enquanto doutrina, e não é bem isso. A diferença está nessa questão da imputação. Então, o mesmo livro que eu citei agora, o Teologia da Reforma, o Matthew Barrett cita textos de Calvino, onde ele deixa claro isso, sim, que a justificação ela se desenvolve, mas ao mesmo tempo ele vai deixar claro o seguinte, que não são as obras que levam à justificação. O ponto central do que Calvino batia bastante nas Institutas é que não há na justificação lugar algum para as obras. Esse era o ponto. Então algumas pessoas interpretam o silêncio de Calvino sobre alguns outros detalhes como uma discordância grave do luteranismo e etc. Então eu acho que a gente não precisa entrar nessa questão. Mas assim, voltando à pergunta, o fato de deixar importante por que esse conceito, seja na ótica luterana, seja na ótica calvinista e reformada, por que esse conceito de justificação foi importante para a fé reformada e para o cristianismo em geral, eu diria que é porque eles equalizaram ou trouxeram de volta visões bíblicas sobre o sentido e o significado do termo fé e do termo obras. Né? Eu acho que a grande parte da discussão no tempo de Lutero e antes de Lutero um pouco não chegavam a um denominador comum ou algo parecido com isso, porque esses conceitos eles estavam já estavam sendo tratados de forma um pouco errônea, digamos assim. Então fica claro na teologia da reforma que a fé não é uma mera anuência ao catecismo de uma igreja ou anuência ao que uma autoridade eclesiástica diz. A reforma recuperou o ensino da fé como sendo um dom dado a Deus, de Deus ao homem, que reabilita esse homem a crer. Então a fé, ainda que passe pela questão cognitiva, ela não era meramente uma reabilitação cognitiva. A fé era uma nova disposição espiritual de um coração regenerado e justificado. Isso foi um mérito da reforma enfatizar novamente esse conceito. Não estou dizendo que a reforma criou esse conceito, é um conceito bíblico e que tem ecos dele nos pais da igreja, mas que ao longo da da era medieval foi se perdendo e a reforma recuperou. Aí, quanto às obras, na história da igreja a gente conhece, Piton mencionou um pouco sobre isso, que as obras elas acabaram tomando um papel abusivo na ordem da salvação, chegando ao ponto de ser prometido que por alguns tipos de obras os pecados das pessoas poderiam ser perdoados. Então, o que acontece? A reforma veio para trazer a ideia de que as obras elas não se tratam de uma ação isolada para a salvação, mas que as obras, ou as boas obras, elas são uma faceta visível
que confirma a fé. Ou seja, as boas obras elas são resultado de uma pessoa que já foi justificada e já tem fé. A reforma trata as obras a partir dessa perspectiva. Então, por fim, né, para terminar essa questão das obras, a gente poderia dizer que a ênfase da justificação na reforma é pela fé, porque ela não entende a justificação como um processo temporal. Por isso os reformados eles vão ser mais enfáticos nessa questão da justificação pela fé, porque eles entendem a justificação como uma obra transcendente, um decreto eterno, como a gente já mencionou, e as obras sim são a confirmação dessa fé no espaço e no tempo, que vão sendo aperfeiçoadas pela justificação, como a gente já disse. Então, na nossa perspectiva reformada, as obras elas não são uma mera atividade, um esforço humano que busca pela salvação, mas essas boas obras elas já são fruto dessa salvação. E aí isso nos deixa, só para finalizar minha fala, naquela velha balança de Tiago, né, que ora entre Tiago e Paulo, que ora pende para a fé, ora pende para as obras. Mas eu queria colocar algumas afirmações assim que, claro, não vai encerrar um debate, porque é um debate muito longo, mas talvez ilumine algumas coisas para a gente. Primeiro, Tiago deixa claro, lá no capítulo 2 da epístola dele, que ninguém é justificado só pela fé. Mas veja, ele não está dizendo que a justificação é exclusivamente pelas obras. Ele está dizendo que as pessoas não são justificadas sem obras, ou seja, com uma fé incompleta, ausente de obras. Ele diz, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas ele também diz que tem essas obras justificadoras, das quais ele cita Abraão, ele fala, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, mas ele deixa claro que o poder dessas obras, o poder justificador dessas obras vem da fé que Abraão tinha. Ele diz, Abraão creu e isso, ou seja, crer foi-lhe imputado como justiça. E aí, isso significa que as obras elas decorrem de uma fé verdadeira. Ou seja, Tiago está deixando claro para os seus leitores que não existem dois tipos de fé, que só existe uma fé verdadeira, que é a fé que ele consegue mostrar por meio dessa fé as obras, ou por meio das obras mostrar a fé, como ele diz lá no capítulo 2. E aí, se a gente lê isso à luz de Paulo, fica muito mais claro, porque Paulo vai deixar claro que a fé é um dom. Então, se a fé é um dom, não tem como eu mostrar obras por meio de uma fé falsa. Não tem como, porque a fé é um dom, Deus que dá a fé. Então, as obras, elas recorrem desse dom, e aí Tiago finaliza a epístola dele dizendo o seguinte, assim como o corpo sem o espírito é morto, também a fé sem as obras está morta. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, se você tem um dom, que é a fé, e ele não é utilizado, ou seja, se ele não produz obras, ele não é verdadeiro. Então não tem meio termo. Ou você tem fé verdadeira, e aí automaticamente você terá obras, ou você não tem fé e por isso você não tem obras. Essa que é a argumentação geral de lá. Isso ecoa, inclusive, com aquele texto de 1 Coríntios 13, né, sobre o amor, que Paulo fala que ainda que ele fizesse isso e aquilo, se ele não tivesse o amor, nada valeria, né? Então, ou seja, não adianta eu ter dons, vários dons, se eu não amar, se eu não agir. Ou seja, a fé, nessa perspectiva nossa, é uma disposição nova do coração que impulsiona o ser humano a agir. Não é uma mera compreensão intelectual ou cognitiva de uma doutrina, mas claro, passa por isso também, mas é principalmente uma reconfiguração do coração que consegue agora, que está habilitado agora a se voltar para Deus. Interessante aí a gente ver o traço histórico da justificação, né? Essa imputação que Deus opera através de Cristo no pecador. Então, eu quero trazer agora mais uma reflexão sobre justiça própria, né? Porque está muito ligado à questão da justificação e de as pessoas acharem que são justas, né? Quando na verdade estão muito longe disso. De tanto nós ouvirmos como protestantes que a justificação é pela fé somente, a gente pode cair na armadilha mental de nos acostumarmos com tal declaração, né? E acabarmos agindo contrariamente com o que a gente professa, ou seja, que a justificação é pela fé somente, né? Então, a gente pode acabar, né, nessa armadilha mental, tentando obter a salvação, digamos assim, ou o favor de Deus pelas nossas próprias obras, ou pelo que eu prefiro chamar de justiça própria. A doutrina da justificação, então, ela seria um escândalo para o mundo. Por quê? Porque ela vai contra a lógica da retribuição por algum feito ou mérito que nós possamos ter, ou por alguma coisa que possamos ter feito, né?
ela vai dizer que não adianta você ser um bom cidadão ou você ser a melhor pessoa possível, tanto social, econômica ou ambientalmente, né? Eu tô dando aqui quase a definição de desenvolvimento sustentável, porque a busca pela sustentabilidade ela se tornou uma das características que garantem a salvação no Ocidente moderno, né? Então, sem os méritos de Cristo, você está condenado ao inferno. Então, essa doutrina ela é tão interessante e importante porque ela quebra todo o orgulho humano, ela quebra o meu e o seu orgulho, visto que tantas vezes nós nos pegamos pensando assim, bom, nossa, até que eu sou uma pessoa legal, né? Nesse momento, então, a gente pode ter duas atitudes e pensarmos em um relato pessoal, a saber o seguinte: o primeiro é a do fariseu, né? Abre aspas, né? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, eu faço isso, eu faço aquilo, etc. Sabe, Deus, eu mereço o céu. Então, a segunda atitude, depois dessa do fariseu, vocês devem imaginar qual é, né? Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes deve estar adivinhando, que é a do publicano, que fala o seguinte: o cara nem ousava olhar para o céu, né? Olhar para cima. Então ele fala assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É interessante a gente notar que na sequência de Lucas 18, no verso 14, que é onde se desenrola essa história, Jesus ele afirma claramente qual dos dois foi justificado. Quanto ao relato pessoal, a gente pode trazer aqui o relato do apóstolo Paulo, falando sobre as características que ele tinha antes, falando das características que ele tinha e quais eram os pontos que faziam com que ele tivesse vários motivos para confiar em si mesmo, o que era a justiça própria do apóstolo Paulo, né? Que ele era circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, está lá em Filipenses 3, no versículo 4 ao 6, né? Então, resumindo, não é pelo próprio esforço que nós temos justiça ou que nós seremos salvos, né? Não temos justiça alguma a apresentar para Deus. Na verdade, a justiça que a gente tem é imputada por Deus, né? Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor. Também não lhe condeno. Vá e não peque mais. Muito bem, pessoal. Para finalizar, como nós poderíamos pensar isso tudo que vocês falaram em termos práticos? O que cada etapa da obra divina tem a ver com o nosso dia a dia? O que elas nos ensinam sobre como viver nesse mundo e com os nossos semelhantes? Eu terminei minha última fala deixando claro que a visão reformada das obras decorrem de um coração reformado, de um coração justificado. Então, nada mais prático do que falar de justificação. Porque se a verdadeira fé é a fé operosa, significa que a fé, na sua faceta visível a nós homens, se dá por meio de ações. Então, você não tem como conhecer o coração de uma pessoa para verificar se foi justificado ou não. E o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 2, que ninguém sabe o que está na mente de um homem senão o próprio homem. Então, como é que eu vou fazer essa operosidade da minha fé? É justamente por meio de obras. E aí eu vou recorrer justamente a essa analogia do tribunal para a gente fazer uma reflexão aqui. Se a gente foi declarado justo, a gente precisa entender que Deus ele não faz um teatrinho. Ele não finge ou ele não só declara encenando que você é justo. Essa declaração de Deus sobre a tua justiça, sobre a minha justiça, ela nos faz justo, sabe? Quando ele declara que você é justo, ela te transforma, ela te faz justo. Há poder nessa declaração, não é uma mera declaração formal, é uma declaração que tem poder. Quando ele diz você é justo, você vira justo. E isso significa que quando a gente compareceu nesse tribunal, que o Piton até falou dessa analogia, a gente estava lá numa situação onde a gente não tinha ninguém senão a Cristo. E a grande questão é que a gente não amava o Senhor quando a gente estava nesse tribunal. Então a gente foi defendido por alguém que a gente não amou, ele nos amou, e ele tomou o nosso lugar nesse tribunal sem que nós o amássemos, e ele pagou o preço por isso. E aí o que acontece? Quando a gente passa a ver essa obra do Senhor Jesus Cristo, ela deve necessariamente, por causa da ação dessa obra, causar em nós um constrangimento.
E esse constrangimento vai levar a essa confiança. Você vai literalmente entender que saiu da prisão e que a partir daí você é verdadeiramente livre. E o que significa isso? Agora sim eu vou chegar na parte de prática, porque se a gente considerar essa analogia não só como uma analogia, mas como uma verdade que aconteceu com a gente, com todos nós cristãos que estão ouvindo esse podcast, você tem que entender que essa declaração não somente te declarou justo, mas te fez justo. É como se você estivesse fora do presídio agora, com uma chance de recomeçar, com uma chance de viver uma vida que você não teve oportunidade antes porque estava perdido. Você está sendo abraçado agora por Deus pela justiça e essa justiça não te encara como um ex-presidiário, como alguém que está com uma tornozeleira no tornozelo. Não, você é realmente livre, você é realmente inocente, de fato. Você pode andar na sociedade que você não vai ser visto como um criminoso, como um ex-criminoso. Você é inocente. Então, qual é a consequência, qual é o peso disso? Eu não estou falando só de conhecer uma doutrina, porque a justificação como doutrina, ela se assemelha ao documento. O documento da sessão judicial que consta lá a nossa sentença de absolvição e tal. Mas a justificação como uma verdade eterna, ela significa que agora sim a gente está reabilitado. A gente está pronto para viver essa nova chance. E isso, cara, tem milhares de consequências que se eu fosse falar aqui, a gente passaria um bom tempo. Mas vamos pensar em olhar com misericórdia para quem está numa situação na qual nós já nos encontramos no passado. Esse olhar nosso vai mudar. A gente não vai olhar com um mero desprezo para a pessoa, a gente vai olhar com compaixão, porque a gente passou aquilo ali, a gente entendeu que aquela era a nossa condição e que a gente foi tirado de lá sem justiça própria, como disse o Renan. Quando nós fomos convidados a programas e fins ilícitos, a gente vai recusar sabendo que foi justamente esse o ponto de partida que nos levou ao juízo, ao tribunal. Quando a gente for convidado para programações que são edificantes, quando a gente fizer parte de uma comunidade eclesiástica, ainda que, a princípio, aquela atitude de ir à igreja, de participar das programações não seja prazerosa para a gente tem que pensar nisso como um programa de reabilitação, que está nos transformando, que está nos edificando dia após dia, mudando o nosso coração, mudando nossas disposições, criando em nós virtudes por meio dessa repetição de tudo que a gente está fazendo. Então, a justificação, ela é mais do que apenas um papel que está carimbado justo. Ela é, de fato, a destruição das correntes. Ela é, de fato, não só o decreto, mas ela é, de fato, o que apaga a existência dessa culpa, desse pecado. Então, quando a gente olhar para a nossa vida prática, sem dúvida a gente vai ver muita oportunidade para fazer com que isso floresça em forma de boas obras. A adoção, ela que é a palavra grega uitesia, uitésia, sei lá, no domínio grego, hoje eu tô mal, hein, nas pronúncias, significa estar em lugar do filho. No Novo Testamento, ela aponta para um ato de Deus de receber como filho alguém que não estava de forma legal nem espiritual possuindo direitos de ter Deus como seu pai. Paulo, ele tinha como referência o processo legal de adoção, que era muito comum na Roma do seu tempo. Consistia da seguinte maneira: uma família de posses poderia tirar uma criança da escravidão e colocá-la em outra família. Então, assim, não era o processo de adoção moderno, em que você vai a um orfanato e aquelas crianças que ali estão no orfanato, elas não são escravas, né? Naquele contexto de Roma, as crianças eram escravas, eram filhas nascidas de escravos, e elas tinham essa oportunidade de mudar de vida, vamos dizer assim. Havia uma cerimônia onde o pai adotante ele comparecia diante de um juiz e de uma testemunha. A criança, então, ela tinha um preço a ser pago. Aquele que fosse adotar deveria arcar com um preço, e cada criança certamente tinha um preço, né? Após a adoção, a criança ela se tornava membro legítimo de uma nova família, e ela tomava o nome do pai da família e tornava-se herdeiro do patrimônio da nova família. Aqui nada muito diferente do que acontece hoje, né? A criança ela é adotada, ela tem todos os direitos de um filho biológico. Então, agora que nós fomos adotados por Deus, a semelhança dessa criança que era escrava e que agora era adotada e comprada por um determinado preço, nós também fomos comprados pelo preço do sangue do Senhor Jesus.
E nós fomos integrados em uma família maior, muito maior, na verdade. Nós agora temos irmãos e irmãs que são igualmente adotados. Igualmente eram escravos do pecado, igualmente estavam totalmente perdidos quando Deus, na sua maravilhosa graça, nos salvou. Então, como diz o Alan Miatti e o Franklin Ferreira, a adoção faz com que tenhamos novos relacionamentos horizontais, seja com os nossos irmãos adotivos e também relacionamentos verticais, no caso agora com o próprio Deus, né? Nós temos acesso a Deus como Pai, nós podemos invocá-lo como nosso Pai. A gente herda um novo reino e como integrantes desse novo reino, nós agora vivemos como embaixadores desse reino, do reino do nosso Pai, vivendo então com a certeza do amor de Deus, mas também conscientes do grandioso nome que a gente carrega. Então, mediante essa grande responsabilidade, a gente vai fazer o máximo para agradar o nosso Pai, aquele que nos adotou. Nós passamos a obedecer a Deus não mais por medo ou porque a gente deseja obter ou tirar algum benefício disso, né? Mas porque a gente sabe que nós fomos amados por Ele, nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus. Nós temos então que compreender o imenso amor de Deus que nos tirou da escravidão e nos fez seus filhos. Dessa forma, eu posso dizer o seguinte: Jesus, ele é o verdadeiro Israel, sendo então o verdadeiro primogênito de Deus, né? Israel é o meu primogênito. Então todos aqueles que se relacionam com Deus através de Jesus Cristo, eles têm Deus como seu Pai, sendo feitos então irmãos de Jesus, tornando-se verdadeiros israelitas que têm o coração circuncidado e não a carne. Então isso vai se manifestar nas nossas relações diárias, amando os irmãos, dando preferência à família da fé. Isso é muito importante, porque a nossa real família, aquela família que nós vamos passar a eternidade juntos, o nosso grau de compaixão com o irmão que porventura venha a cair, venha a errar, ele é muito maior, porque nós sabemos que nós fazemos parte da mesma natureza, ou seja, eu e ele fomos adotados por Deus. E assim, o aspecto que eu gostaria de colocar é: se você tem a oportunidade, adote uma criança. Afinal, Deus também te adotou. Então, há muitas crianças que nesse mundo precisam de adoção, precisam de um lar, precisam de amor, precisam de um nome. Então, essa é a minha mensagem mais prática que eu poderia deixar, né? Adote uma criança. Como eu já falei, a santificação é quando nossas inclinações mudam, né? E agora a gente quer viver uma vida para Deus, né? A gente quer glorificar a Deus, a gente quer fugir do pecado. Então, se você diz que é crente, né? Presbiteriano, batista, pentecostal, o que for, e você não se preocupa com o seu relacionamento com Deus, da forma como o seu relacionamento com Deus vai refletir seu relacionamento com as pessoas, né? A forma como você vê o pecado, o quanto o pecado afeta na sua vida, você precisa avaliar, né? Se avaliar como você tem vivido, porque o cristão sem santificação não é cristão, sabe? É um processo contínuo até a glorificação, até o momento em que Deus vai nos renovar, nos dar um novo corpo à semelhança de Cristo. Eu queria deixar para você, querido ouvinte, esse conselho: procure sempre se autoavaliar, procure sempre saber se você está caminhando segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, e sempre pensando que, sem se santificar, sem procurar ter uma vida separada, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que siga a palavra de Deus, você não vai conseguir fazer nada, né? Sempre procure priorizar o seu relacionamento com Deus. Então, pessoal, eu não queria encerrar esse podcast sem antes... acho que a gente esqueceu aqui de explicar, na verdade, o que significa o
termo justificação, né? E justificar na Escritura significa considerar justo, tratar a pessoa como aceita, não imputar pecado, remir a impiedade, conceder justiça por meio de reconsideração sem obras, imputar a justiça, colocar a justiça. Então, assim, eu queria deixar esse breve comentário para que o episódio fique um pouco mais completo, né? E algo interessante que o Renan falou a respeito da justificação é porque ela realmente é contra-intuitiva, né? Assim, o que não significa que ela é irracional, né? Porque só há basicamente duas maneiras de você entender justificação, né? Ou você é justificado pelo que você faz, ou você é justo, ou você é digno pelo que você faz, ou por aquilo que outra pessoa fez. Não tem outro jeito. Então o ponto é, nós podemos ser justos por nós mesmos. O quanto de obras boas nós precisamos fazer para nos sermos considerados justos diante de Deus? O quanto é o suficiente? Essa é uma pergunta que eu sempre faço quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém a respeito desse assunto, porque isso é um entendimento que é bem comum, é bem popular, né? De que nós somos aceitos diante de Deus por aquilo que nós fazemos, né? E eu sempre pergunto, tá, mas o quanto é suficiente para que nós sejamos aceitos diante de Deus, né? E a resposta é que não tem. não tem nada que nós possamos fazer que seja suficiente para sermos justos diante de um Deus que é santo, né? Como os querubins clamam, santo, santo, santo. Então, ou nos sobra o desespero, né? Ou apostar, ou pagar para ver. Não, vou continuar tentando ser justo diante de Deus por aquilo que eu faço. Ou nós podemos nos render à justiça de outra pessoa, né? Que é o que a Bíblia nos oferece como promessa, né? É que nós seremos justos não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez, né? Porque justificação tem a ver justamente com isso, com liberdade, com dignidade, com honra, com plenitude, né? E o mundo secular, o mundo moderno, também tem suas visões de justificação, né? Pensemos nesse momento como que nós vivemos de efervescência política, né? As ideologias como uma espécie de panaceia que vai resolver todos os problemas e que vai trazer a paz cósmica, né? As pessoas acham que se adotarmos determinado programa político e ideológico, né? Então, por causa disso, vale a pena matar, vale a pena você violar direitos de outras pessoas, porque você está justificado, porque você crê em algo que é maior a tudo isso. Então, indivíduos podem ser sacrificados por causa de um ideal maior, né? O mundo também tem a sua ideia de santificação, né? A ideia de separação, de pureza, né? A gente vê até em questões legítimas, como direitos humanos, direitos sociais, na internet, então, as pessoas colocam como o justiceiro, né? O defensor, o paladino da justiça, defensores dos fracos e dos oprimidos, né? E muitas vezes as pessoas acham que isso, de fato, é santificação, mas parece, mas não é. Nem tudo que reluz é ouro. Santificação, gente, tem a ver com ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E é claro que o Senhor Jesus Cristo amava os pobres, cuidava dos desvalidos, né, dos oprimidos, mas o contrário não é verdadeiro. Não é porque você tem interesse pelos pobres que você está sendo necessariamente santificado, mas o santificado vai ter desejo pelos pobres, pelos oprimidos. Mas, antes de tudo, ele tem um desejo por se parecer com Jesus Cristo, de ser como o Senhor Jesus Cristo, né? E o mundo também tem uma visão ainda que inconsciente a respeito de adoção, né? Ou fazer parte de uma nova sociedade, de um ethos, né? A gente vê isso em determinadas agendas políticas, onde se você não reza com a cartilha, né, você não entra na família, né? Você tem que confessar os credos, os credos seculares, né, para poder fazer parte de um grupo, né? E a Bíblia, o cristianismo, oferece algo totalmente diferente, cara. O Senhor Jesus oferece uma justificação que você não precisa suportar o fardo de carregar para si mesmo o poder de ser justo diante de Deus, porque ele já morreu na cruz, ele já pagou o preço, ele já se tornou, ele já foi feito justo
para nos justificar. Então nós só temos que receber. Temos que receber a justiça que vem de Jesus Cristo. E através do poder do seu Espírito Santo, que nos torna santos, que nos dá força para nos santificar, e que assim nos adotou na sua família por pura graça, por pura misericórdia. Não porque éramos bonitinhos ou porque éramos inteligentes, por nada, cara, sem fazer absolutamente nada, sem merecer. E quando merecíamos o inferno, quando merecíamos a condenação, Deus vem e nos chama para sua família. Fomos feitos filhos de Deus, né? Isso é muito interessante, porque o mundo se baseia em desempenho, né? Se você tem um bom desempenho, se você cumpre metas, você é aceito, né? Você é elogiado. Mas não, nós não tínhamos nada, bicho. Nós não tínhamos nada. E o Senhor nos aceita, né? Então isso é muito bonito, isso é muito glorioso. Isso nos traz algumas lições. Primeiro, humildade. Saber que nós somos justos pela graça e pela justiça de Jesus Cristo somente nos faz humildes diante de Deus. Não nos deixa sermos orgulhosos, achando que temos algum mérito. Não, isso nos faz sermos humildes, nos faz sermos dependentes do Senhor, porque nós dependemos da graça do Senhor para tudo. Dependemos da graça do Senhor para vencer o pecado, dependemos da graça do Senhor para vivermos vidas que glorifiquem o seu nome. E isso nos traz gratidão porque, cara, cada crente convicto, cada crente sincero, cada crente genuíno sabe que se o Senhor não tivesse buscado ele nunca teria buscado o Senhor. Entendeu? Então, assim, nós fomos buscados por quem a gente não buscava. Então, isso é motivo de gratidão e isso nos dá força e nos dá os afetos novos para obedecer e para amar o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos salvou, cara. E a salvação é algo que penetra o coração. Como o Diego falou, é algo que muda as afeições, que muda os afetos. E quando os afetos são mudados para que nós glorifiquemos o nome do Senhor e para que nós queiramos amar e obedecer ao nosso Senhor. Então é isso que eu queria deixar de aplicação: humildade, dependência, gratidão e um desejo de obedecer ao Senhor. Então, pessoal, esse foi mais um Cast Minster. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram. Voltamos daqui a, 15 dias. Nosso calendário está meio maluco, mas em breve estaremos de volta. Que o Senhor abençoe a todos. Um grande abraço e valeu! 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 Adeus.